Olá, querido. Neste estudo entraremos de cheio na primeira epístola aos Tessalonicenses. Sabe, até aqui temos visto apenas o contexto das epístolas para entender melhor o que Paulo ia dizer a continuação. Agora, vamos começar então lendo 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Há algo interessante neste texto. O autor da epístola é, sem dúvida nenhuma, Paulo. Mas ele inclui Silvano e Timóteo como coautores da epístola, mesmo que eles não escreveram nada. Por que Paulo faz isso? É que a igreja é um só corpo, e mesmo que existam coisas que sejam feitas individualmente, na verdade é o corpo que faz. O tudo não é outra coisa que a soma das partes. Por outro lado, Paulo, Silvano e Timóteo ensinavam também o mesmo evangelho que Paulo e participavam da mesma missão de Paulo. Agora, este personagem, Silvano, é o mesmo Silas, aquele apóstolo que tinha sido preso em Filipos e açoitado e encarcerado junto com Paulo. E qual é a mensagem de Paulo nesta epístola? Quer dizer, no verso 1, graça e paz. A paz é o fruto da graça. Somente um coração que experimentou a graça maravilhosa de Cristo pode estar em paz. Paz não é o fruto do teu esforço para ser fiel, não é o resultado do teu domínio próprio ou da tua obediência. Paz é um presente que Deus dá àqueles que aceitam a salvação pela graça. Bom, depois de cumprimentar os irmãos em Tessalônica, e depois de apresentar a autoria da carta, Paulo começa a epístola com uma oração de gratidão. Agradece por três coisas. Vamos ler os versos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Quais são as três coisas pelas quais o apóstolo agradece a Deus? A obra da vossa fé, o trabalho de vosso amor e a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Obra, trabalho e paciência ou constância. Perceba que a fé, o amor e a esperança dos tessalonicenses não eram teóricas, não eram místicas. Estavam relacionadas com obra, com trabalho, com perseverança. Ou seja, a fé dos tessalonicenses era prática. A vida cristã, querido, não pode ser apenas um desfile de conceitos teóricos maravilhosos, não. Esses conceitos precisam ser feitos realidade palpável na vida de cada filho de Deus. A fé vale só se for uma fé que trabalha, que age, que se pode ver na vida, na rua, no trabalho, na casa, enfim. A segunda parte do estudo nos leva ao verso 4. Lembre-se que estamos estudando a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. Então, leiamos os versos 3 e 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Este versículo confunde a muitos cristãos. Há quem acredite que Paulo está ensinando aqui a predestinação, ou seja, que Deus elegeu alguns para a salvação e que os que não foram escolhidos não têm como salvar-se. Enquanto os que foram escolhidos não têm como perder-se. Mas para entender este assunto, ou qualquer outro assunto na Bíblia, não se pode ler apenas um texto.
É preciso ler todos os textos que falam do mesmo tema. Se Deus tivesse escolhido, veja, apenas alguns para a salvação, seria um Deus injusto. Claro que Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas seria injusto. Não seria o Deus de amor que a Bíblia apresenta. Por outro lado, a Bíblia ensina que Deus deu liberdade aos seus filhos. Liberdade para escolher o bem e se salvar, ou liberdade para escolher o mal e se perder. O Velho Testamento o diz claramente. Vejamos Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O ser humano, melhor dizendo, todos os seres humanos temos dois caminhos diante de nós. Todos, absolutamente todos, em algum momento da nossa vida, temos que decidir. Deus nos aconselha que escolhamos o caminho da vida, mas a decisão é nossa. No entanto, há mais. Veja, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, Paulo diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Agora, querido, se aqui Paulo diz que o Senhor deseja que todos se salvem, como é que em Tessalonicenses pode dizer que Deus só escolheu alguns para a salvação? Paulo jamais disse que Deus escolheu somente alguns. Ele disse que Deus nos escolheu. Ou seja, todos fomos escolhidos. Todos somos chamados. Todos fomos predestinados para a salvação. O desejo do Senhor é que todos nos salvemos. Não quero a morte do ímpio, mas que se arrependa do seu mau caminho e viva, diz. Mas o ser humano é livre para escolher. Esse é o tema da eleição na palavra de Deus. Vejamos agora o versículo 5. Diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Há três assuntos que devemos entender neste versículo. Primeiro é o tema da palavra de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, diz o texto. O fundamento daquilo que acreditamos deve ser sempre a palavra de Deus. É uma pena que os meios de comunicação dos nossos dias hoje estejam deteriorando de alguma forma a nossa capacidade de ler e analisar. A televisão, especialmente, nos ensina a ver e a ouvir, mas não a ler e pensar. E nós vivemos na era da televisão, e a cultura dos nossos dias influi na igreja, não podemos fugir dela. Então, essa cultura se transfere também para os templos. As pessoas vão para ver e ouvir, não levam a Bíblia para conferir o que está escrito. Elas não vão para ler e pensar. Resultado, muitos dão crédito a qualquer coisa bonita que é dita desde o púlpito, sem comprovar se isso está ou não está na palavra de Deus. Querido, o povo de Deus deve ser o povo da Bíblia. Por isso, os bereanos, nos tempos de Paulo, eram considerados nobres. Eles não somente ouviam, mas se punham a comprovar se o que se lhes ensinava estava escrito ou não estava escrito na palavra de Deus. Continuando, Paulo diz que o evangelho não foi apenas em palavras, mas também em poder. E no poder do Espírito. Aqui está toda a diferença. A palavra será simples teoria sem o poder do Espírito. O Espírito é que dá vida. É quando você recebe a palavra no seu coração e
e o Espírito na sua vida, é aí que os ensinamentos da palavra se fazem realidade prática, que impressiona e que mostra àqueles que o rodeiam que o Evangelho é mais, muito mais do que simples teoria. Mas o texto diz mais, afirma que o Evangelho chegou aos Tessalonicenses também em certeza. Se refere à certeza com que Paulo, Silas e Timóteo pregavam a palavra. Esse é um desafio aos pregadores. Querido, eu como pastor, eu não tenho o direito de levar ao púlpito as minhas dúvidas, as minhas incertezas, se eu estiver. O Evangelho deve ter revolucionado a minha vida antes de pregá-lo. As boas novas de salvação têm que ter tocado o meu coração, tem que ter me emocionado, tem que ter me transformado para poder pregá-lo. Não apenas com poder, mas com certeza, com convicção. Mas por outro lado, o Evangelho, eu pergunto, te dá certeza de salvação? Estou pensando aqui na palavra certeza. O pregador deve ter certeza, mas o ouvinte também deve ter certeza. Você tem certeza da salvação em Cristo? Você pode viver a vida cristã com medo de se perder? E essa vida cristã não é uma vida de certeza. Você tem que ter confiança da sua salvação em Cristo. Repito, em Cristo. Não porque você é bom, nem porque você cumpre tudo ao pé da letra. Se você olhar para as suas ações, irá se desesperar. E a incerteza vai sufocá-lo. A sua certeza tem que estar fundamentada na palavra de Deus e na graça maravilhosa de Cristo. Vamos agora na quarta parte deste estudo. Leamos para isto os versos 6 e 7. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Veja, neste texto, Paulo, Silas e Timóteo se apresentam como exemplos para os tessalonicenses. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, diz Paulo. Agora eu pergunto, é saudável que um cristão siga outro ser humano? Sim, desde o momento em que este ser humano que estamos seguindo siga, por sua vez, o Senhor Jesus Cristo. Mas é triste, muitas vezes, ver que os seres humanos seguem outros seres humanos apenas. Querido, te digo uma coisa, Deus não dirige uma pessoa aqui e outra lá. Isso é o que afirma o Espírito de Profecia. Deus dirige um povo organizado, um corpo. Mas isso parece não servir para pessoas que se deixaram conquistar por seres humanos e não por Jesus. Agora, esse não era o caso de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo eram diferentes, eles seguiam a Jesus. Por isso, eles podiam dizer, e vós fostes feitos nossos imitadores. Aqui está a responsabilidade de um líder espiritual. O líder tem que ter consciência da sua responsabilidade. Leva as pessoas para a vida ou para a morte, dependendo a quem o líder está seguindo. Mas agora nos perguntamos, em que circunstâncias os tessalonicenses seguiam Jesus? Como viviam eles quando decidiram seguir a Jesus? O próprio Paulo responde, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Sabe, meu amigo, é fácil receber a palavra quando tudo está bem, quando não existe oposição, nem pressão de nenhum tipo. Mas o que acontece quando por causa da palavra você é perseguido e até os seus melhores amigos se voltam contra você? Nos tempos da igreja primitiva não era fácil aceitar a palavra. De certa forma, você era considerado inimigo do governo e isso traria problemas para você e para a sua família. Olha o que João diz, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Você vê,
João sofreu. Os tessalonicenses sofreram. E eu pergunto, você está sofrendo neste momento por causa da palavra de Deus? Perdeu seu emprego ou uma oportunidade de crescer na vida profissional por causa da palavra de Deus? Está sentindo oposição da sua família por causa da palavra de Deus? Seus amigos estão rindo de você, abandonaram você por causa da palavra de Deus? Oh, querido, não desanime. Os tessalonicenses conseguiram vencer em Jesus Cristo e, sem dúvida, você também conseguirá. Agora, olhe o que aconteceu por causa da fidelidade dos tessalonicenses no meio das aflições e sofrimentos. Versos 7 e 8 dizem: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. A fidelidade dos tessalonicenses inspirou cristãos de outros lugares. A vida desses cristãos que aceitaram a palavra em meio das tribulações em Tessalônica foi um argumento poderoso para que os outros de outras regiões também aceitassem Jesus. Jamais se esqueça disso. A sua atitude diante das aflições influirá outras pessoas para bem ou para o mal. Terminaremos falando da conversão dos tessalonicenses. Os versos 9 e 10 dizem: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesteis a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Veja, a conversão dos tessalonicenses foi genuína, foi autêntica, foi uma verdadeira conversão. Por quê? Porque o Espírito de Profecia diz que o primeiro impulso de um coração regenerado, transformado, convertido, é contar a outros o que Jesus fez na sua vida. E foi isso que os tessalonicenses fizeram. Eles se transformaram em missionários, saíram a outros lugares, pregaram a mensagem com sua palavra e com sua vida. As pessoas que escutavam os tessalonicenses viam como eles tinham deixado a idolatria e tinham se entregado a Jesus. Lembra que Tessalônica era um ninho de ideologias e religiões idólatras? Mas os novos convertidos deixaram tudo isso e aceitaram o Evangelho de Jesus. A mensagem que eles pregavam era, entre aspas, o que Paulo diz, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ira futura. Essa expressão é interessante. Ira futura se refere às consequências das decisões erradas do ser humano. O querido Jesus volta, mas ele não volta para destruir os seres humanos. Ele volta para destruir o pecado. Do pecado não restará nem raiz, nem ramo. O mal não se levantará por segunda vez. Jesus colocará um ponto final com a sua vinda, um ponto final na história do pecado. E os únicos seres humanos que serão consumidos junto com o pecado serão aqueles que não quiseram abandonar o pecado. Por isso a Bíblia diz: hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Querido, você é precioso aos olhos de Deus. Há quanto tempo você está no vale da decisão? Me entrego ou não me entrego? Vai pensar. Eu te digo uma coisa, você já tomou tantas decisões na vida e muitas dessas decisões só trouxeram dor para você. E para decidir seguir a Jesus, entrar numa dimensão maravilhosa da vida que Cristo te oferece, você quer pensar? Pensar em quê? Jesus está voltando. Hoje é o dia da boa nova. Hoje é o dia da decisão. Que Deus te abençoe.